Olá, eu sou Miguel Couto, tenho 33 anos e eu acredito que tudo vai melhorar. Eu de facto nasci no coração da cidade de Lisboa em 1983. Não nasci na mesma maternidade que a maioria das crianças que nasceram na mesma altura que eu, na mesma época. Eu de facto nasci mesmo no coração de Lisboa, a caminho de conquistar a capital. Isto quase que em forma, de facto, um bocado infabulada, um bocadinho recordando a história de Portugal, mas eu nasci quase a caminho do Castelo de São Jorge, na Clínica de Socorros Mútuos dos Trabalhadores Comerciais de Lisboa. Nasci com 4,250 kg, de facto era bastante pesado, nasci à meia-noite e 27 minutos de 3 de julho de 1983. De facto foi uma noite de lua cheia e é por isso que eu sou fanático por luas cheias, porque de facto a lua cheia tem o seu simbolismo, o simbolismo do romantismo, e acho que eu nasci assim, romântico. A minha família sempre foi uma família que não tinha muitas posses, não era muito abastarda, mas também não era muito pobre. Era remediada, era considerada uma classe média. Minha avó passou por muitas dificuldades, sobretudo após a morte do meu avô, que morreu na guerra colonial, provavelmente no ano de 1966. Se a minha memória não me traiçoa. A minha avó ficou viúva muito jovem e teve 4 filhos, na qual foi a minha mãe. A minha mãe, de facto, foi mãe muito jovem, começou a ser mãe cerca dos 18 anos e veio ao mundo comigo quando tinha 20 anos. Vim ao mundo, de facto era bastante pesado, mas era um miúdo até um bocadinho, segundo o que me contaram, que eu quando era miúdo era bastante sossegadinho, mas era um miúdo muito sossegado, dormia nas alturas que era devidas, etc. Depois fui crescendo, evidentemente. Houve uma fase na minha vida e na minha família que de facto houve o divórcio dos meus pais. A minha mãe teve depois a minha irmã mais nova. Os meus pais depois entretanto divorciaram-se, mas tenho situações muito curiosas relativamente à questão do divórcio dos meus pais. É que perante o juiz nós tínhamos que estar com o nosso pai uma vez por mês, um fim de semana por mês, melhor dizendo, e houve uma altura que eu disse que não queria sair com o meu pai, não queria estar com o meu pai. E além disso eu tenho uma imagem muito negativa do meu pai. O meu pai nunca foi uma pessoa presente, o meu pai nunca foi uma pessoa que me transmitisse algum valor ou algum conhecimento. O meu pai sempre, para mim, foi sempre uma persona não grata. E então, na altura, quando era miúdo, eu não queria sair com o meu pai. Pronto. É claro que estaria a desobedecer ao tribunal, mas lá está, era o meu superior interesse. Não se falava na altura, década de 80, inícios da década de 90, não se falava da questão do superior interesse da criança. E o meu superior interesse dizia que eu não queria estar com o meu pai, porque achava que era chato, não gostava dele e tenho uma imagem negativa dele, porque ele para mim nunca foi uma pessoa de quem eu gostasse. E houve uma altura que disse, não quero sair com o meu pai, fui de arrasto. E até que eu dei um grito tão grande que ouviu-se quase meio mundo dizer que eu não queria estar com o meu pai. E de facto depois a minha mãe chegou à conclusão que, ok, se o rapaz não quer, então ele fica comigo. E fiquei com a minha mãe. Por acaso posso-vos dizer que foi muito mais giro ter estado com a minha mãe do que ter estado com o meu pai. Foi um dia bem passado, nunca mais me esqueço desse dia, porque foi o dia em que eu conheci pela primeira vez a estufa fria em Lisboa, e a minha mãe levou-me à estufa fria de propósito, para me acalmar e para ser um
um fim de semana completamente diferente. Depois começo a estudar, começo a ir para a escola primária, com os meus colegas. De facto, eu não tive uma paixão assolapada com raparigas, mas houve uma rapariga que, ela despertou-me um interesse e eu também despertei-lhe um bocado o interesse dela, mas depois eu cheguei à conclusão, não é ela que eu quero, não é esta pessoa que eu quero. Mas isso é normal quando somos crianças e quando vamos entrar pela primeira vez para uma escola pública. Sem dúvida, ela chegou a um seu ponto, e eu peço imensa desculpa se ela por acaso ver este vídeo, na altura eu achava que ela estava a ser chata e não estava a gostar muito eu não queria ser muito pressionado, mas pronto. Tive assim, sem dúvida, essa paixão solapada por uma rapariga, mas foi uma coisa quase passageira. É claro que durante a fase em que andei a estudar, entre o primeiro ciclo e o segundo ciclo do ensino básico, até mesmo já no início do terceiro, tive sempre paixões assolapadas, paixões platónicas por muitos professores, mas isso era normal, enquanto nós éramos miúdos e andávamos a estudar, as paixões platónicas pelas nossas professoras de algumas disciplinas e de facto tive duas paixões assolapadas, duas paixões platónicas por duas professoras. Uma foi no 5º ano, que era a professora de religião e moral, uma querida e uma deliciosa de mulher. E a outra foi uma professora de matemática, mas chegou a modos de que as coisas complicaram um pouco mais, mas pronto. Mas na altura nunca pensava-se na questão da homossexualidade, nem nada disso, nem isso era assunto que se falava década de 90 do século passado. Até que chega uma altura, eu, por ironia do destino, chumbo o 8º ano, o que é normal, quase todos os jovens, a chumbarem sempre no 8º ano e repetirem o 8º ano de escolaridade. Tive que repetir o 8º ano de escolaridade. Mas sempre fui um miúdo muito pacífico, muito low profile, era um estilo muito, havia professores que me viravam para mim e diziam assim, opá Miguel, tu tens um estilo século XIX, não és um estilo de jovem da idade que tu tens, para a idade que tu tens, tu estás a ter um estilo século XIX. Pronto, tive que aceitar isso, mas se calhar nessa altura as pessoas nem faziam a mínima ideia do que é que podia estar a passar por mim. Até que chego se a minha memória não me traiçoa, a 1996-97, mais propriamente 97, a minha mãe tinha sempre um acordo com o patrão da minha mãe, que trazia sempre uma pessoa, porque nós eu e as minhas irmãs, tinha mais 2 irmãs, eu e as minhas irmãs, nós fazíamos sempre um acordo com a minha mãe, e o acordo era, sempre que a minha mãe fosse fazer, por exemplo, uma viagem sozinha, ou para o norte, ou para o Algarve, ou até neste caso para uma ilha, e também ficou acordado que em termos de trabalho, então eu tinha sempre o meu trabalho de verão. E ganhava dinheiro. E então, ia trabalhar para a empresa onde a minha mãe trabalhava. E então, em 1997, o que é que acontece? Acontece que em 1997, se a minha memória não me traiçoa, foi o ano em que eu iria trabalhar para a empresa da minha mãe. Trabalhar com ela, ir para o escritório e tal, acordar de manhã, ir para o escritório, almoçava, voltava outra vez para o escritório e tal, e fazia muito trabalho administrativo. E então houve uma altura que estava a trabalhar lá na empresa da minha mãe, além de fazer alguns trabalhos criativos e tal, porque eu como mexia melhor com o computador, tinha um bocadinho mais de destreza no computador, chegaram à conclusão que havia um rapaz que estava lá, que era uma pessoa que andava na rua a distribuir e entregar os produtos. Lembro-me que a empresa vendia muito máquinas ecológicas e máquinas a vapor, etc.
e tinham que fazer algumas ideias, e também colchões, e pronto, colchões ortopédicos, etc. E então havia lá um rapaz que precisava de ajuda, e esse rapaz era sensivelmente cerca de 8 anos mais velho que eu. Um autêntico inocente, uma criatura inocente, com os seus 13, 14 anos, inocente, e o que é que acontece? Bem, vou conhecê-lo. Sem dúvida o rapaz era giro, muito giro, e eu posso desabafar e sinceramente gostei imenso dele. Para já era excelente pessoa, tem um grande coração, e depois chegou-se a um ponto de nós nos divertíamos, nós éramos quase uns putos autênticos, a gente nos divertíamos os dois, nós tínhamos aventuras engraçadas, muitas aventuras que nós vivemos intensamente os dois, desde viagens que nós fizemos, desde entregas surreais, desde conversas espetaculares, e havia muitas coisas que tínhamos um bocado em comum. Só havia uma situação que nós não éramos em comum, e nós ouvíamos as mesmas músicas, nós ouvíamos a mesma estação de rádio. Lembro-me perfeitamente, a gente passava a vida a ouvir a Rádio Cidade, na altura em que eram dirigidos pelos brasileiros. Ouvíamos muito a Cidade, depois ele de vez em quando mudava para a Rádio Orbital, mas pronto, nós ouvíamos muito a Cidade. E nós andávamos por aí, nós andávamos por toda a área metropolitana de Lisboa, a entregar, íamos ao Valfetal, íamos até Rio de Moro, íamos até Alhandra, Alverca, bem, nós íamos a todos os sítios mais recônditos da área metropolitana de Lisboa, que eu pessoalmente até desconhecia. Até que houve uma altura que, não sei porquê, ele despertou-me uma grande dúvida na minha pessoa. E essa grande dúvida foi nada mais, nada menos, pôs em dúvida a minha orientação sexual. Cheguei a um ponto de sentir atração por ele, mas uma atração tão grande que eu próprio nem conseguia me explicar. E nessa altura haviam pessoas, inclusivamente a minha própria mãe, já estava a sentir um bocado de desconfiança de que havia qualquer coisa de estranho e daquela relação estranha entre eu e esse rapaz, que era precisamente o colega dela. Eu cheguei, e vou aqui desabafar abertamente, eu cheguei tanto a minha mãe como o patrão da minha mãe chegavam-me a perguntar, então o que é que achas sobre ele, é bom, conta-me lá o que é que vocês fizeram, não sei quantos mais, e eu disse, olha, nós fomos aqui, fomos ali, fomos acolá, tudo correu bem, não sei quantos mais, não houve nada e tal, pronto. De certa forma, se formos a ver, eu quase que fiz um pouco a defesa da honra, porque, segundo o que a minha mãe contou, e eu peço imensa desculpa, mas eu só estou aqui a revelar determinadas coisas que só na altura é que vieram a ocorrer e que, na altura que eu vim a saber a lume, espero que a pessoa em questão não me leve a mal, mas estou a contar coisas que são passado e que estas coisas do passado é para manterem-se no passado, porque há uma coisa que nós temos que pensar, é que os erros que nós fazemos no passado vão nos prevenir para o nosso futuro. E nós podemos evitar os erros que nós cometemos no passado, para depois no futuro nós não cometemos esse erro. E então, uma das coisas que de facto aconteceu é que a minha mãe chegou-me a desabafar que ele era um bocadinho mandrião, que chegava atrasado, que foi muitas das vezes apanhado pelo patrão da minha mãe a dormir ao serviço. Enfim, isto foram histórias que me foram contadas, mas eu sempre inverti um bocado as coisas e pronto, eu que fui um bocado observador e de facto cheguei à conclusão que não era isso, ele não fazia nada disso, nem tinha essa capacidade para fazer isso. Mas foi nessa altura que, durante esse período de tempo, em que detetei que, de facto, eu sentia uma atração por ele.
mas provavelmente ele me atraía, mas se calhar não havia uma reciprocidade. Mas eu cheguei muitas das vezes a dizer a ele que gosto muito dele, que é uma pessoa simpática, uma pessoa querida, uma pessoa, não disse-lhe querida, porque evidentemente não tinha assim tanta intimidade, mas que era bom rapaz, enfim, e que gostava de estar ao pé dele. E pronto, sempre que eu ia à empresa da minha mãe, é claro que a primeira coisa que fazia era me encontrar com ele e cruzar-me com ele e perguntar, então está tudo bem contigo e tal. Pronto, mas isso é perfeitamente normal como colegas. Acontece que ele chega a um ponto de eu sentir que tinha que haver uma fase em que tinha que agarrar, eu tinha que me declarar a ele, porque estava a sentir, era apaixonado por ele. E de facto eu quase que fiz de tudo e mais alguma coisa, sem sucesso. Pronto. Entretanto recebo a notícia de que ele iria abandonar a empresa e que iria cumprir serviço militar. Para mim foi o momento foi o momento em que eu senti que dizia, bem, eu vou perder aquele rapaz, a pessoa de quem eu gosto, vou perdê-lo para tudo sempre, porque vai cumprir serviço militar e não vamos nos cruzar, não vamos fazer literalmente nada e iríamos, de certa forma, nos separar. E despedi-me dele, mas despedi-me com muita mágoa e com muita tristeza. Ele certamente não faz a mínima ideia, mas o quanto eu sofri por ele. E o sofrimento foi de tal ordem, tão grande, que cheguei a um ponto de que fui para a minha casa com todas as dúvidas relativamente à minha orientação sexual. Até que 1997 chegou ao fim, eu tive quase que um período sabático, aproximadamente 2 anos. Durante esse período sabático, eu era acólito, portanto eu ia muito à missa, eu ajudava muito o Senhor Padre na missa, pronto. Eu tinha uma vida religiosa muito intensa e muito ativa e de certa forma foi a partir daí que comecei a ganhar uma visibilidade, um marketing pessoal, em que eu comecei a ganhar o marketing de conviver com as pessoas, de socializar-me com as pessoas. Eu acho que a igreja para mim foi boa a nível de socialização e comecei-me a socializar com as pessoas na minha cidade e tal, mas nunca havia algo que fomentasse ou que indiciasse da minha orientação sexual, mas na minha cabeça estava a dúvida da minha orientação sexual, até que houve um momento da minha vida que quase que sofri bullying na minha escola. Foi precisamente no 9º ano de escolaridade, em 1999, em que eu já estava a começar a entrar a deprimir-me e a ficar um bocado sem perceber qual era de facto a minha orientação sexual, se eu era heterossexual ou se era homossexual. Estava sempre naquele dilema e então havia colegas meus que faziam muita troça de mim, chegaram mesmo a fazer-me quase violência psicológica por causa de, chamavam-me e tratavam-me mal, era o rabeta, era o paneleiro e não sei quantos mais, e eu era uma pessoa extremamente normal e super delicado, discreto e muito sossegado. Estava sempre num canto e completamente sozinho, mas sempre foi uma política minha, mas eu sempre era um aluno aplicado, porque esforçava-me e de facto nunca mais me esqueço que nesse ano eu tinha aulas de francês e tinha bastantes boas notas a francês e então matemática nem dizia nada, enfim, eu superava até muitos colegas meus, até que a minha delegada, a minha diretora de turma, que era a minha professora de História, chegou a um ponto que tinha dado conta e tinha-se percebido que havia de qualquer coisa muito estranho, não só em mim, mas também os meus colegas. Até que chega a um ponto que numa aula, eu não me esqueço, foi mesmo quase no final do turno da manhã, porque eu tinha aulas de manhã e o turno da manhã terminava aí cerca de meio-dia. E era a última aula.
E então a minha professora de História disse, olha Miguel, é assim, estás dispensado agora estes minutos, vai para casa e eu fico agora com os teus colegas. Não percebi por que razão é que eu fui dispensado naquele momento. E a dispensa foi o seguinte, a minha professora de História deu uma espécie de sermão aos meus colegas por causa da minha orientação sexual. Quem que disse, nós não podemos julgar o Miguel, disse que estas coisas, por aquilo que os meus colegas depois na altura me contaram, é que disseram-me que vocês não podem julgar o vosso colega por ser gay. Vocês não podem maltratar, vocês não podem insultar, porque vocês o que estão a fazer é completamente absurdo. Se ele é gay, deixem-no ser. Se ele é feliz por ser gay, então deixem-no ser. E vocês têm que respeitá-lo por aquilo que ele é. E mesmo que ele seja, deem isso de respeito. Os meus colegas, de certa forma, ficaram assim um bocado constrangidos e eu me apercebi depois, mais tarde, que os meus colegas aproximaram-se de mim, quase que em jeito de dizerem-me, desculpa Miguel, tu és inteligente, tu és espetacular, tu deves ser a pessoa mais incrível que conhecemos e peço desculpa por te tratar-te tão mal, porque eu não sei se tu és gay, se não és gay, se tu gostas de gajos, se tu gostas de rapazes, se gostas das raparigas. Eu dizia mesmo, não, eu de facto gosto de rapazes, mas também não digo que não desgosto das raparigas, sem dúvida. Havia assim um período de contradição. Até que no final desse ano letivo, os meus colegas só me desejaram felicidades e que me agradeceram por tudo. De certa forma, quase que uma lição que lhes dei para eles. Uma lição de moral e uma lição de respeito. Mas a minha dúvida da minha orientação sexual sempre se manteve. Até que, com a evolução, como Portugal depois começou a consolidar-se com a sociedade da informação, com as tecnologias da informação, a internet começou-se a massificar. Eu nunca mais me esqueço, 1999 foi o ano em que foi introduzida a internet em larga escala em Portugal, e em minha casa tínhamos um computador. Pronto, foi-nos dado um computador e então acontece que chega uma altura, nós, entre eu e as minhas irmãs, tínhamos combinado que cada um ia uma vez à internet, através de uma ligação de dados a pagar, portanto, através de uma comunicação, uma chamada telefónica. Então, eu às vezes pesquisava muita coisa, muito material e tal, tudo que envolvia um bocadinho aquilo que eu gostava muito, que era muito engenharia civil, sobretudo construção de estradas, etc. Até que chega um ponto que digo, eu preciso de me ver se eu consigo encontrar o rapaz que me suscitou a minha dúvida da minha orientação sexual. Inclusivamente eu depois entrei em chats de conversação, mais propriamente a famosa aplicação Mirk, o IRC, e a minha irmã mais nova, pronto, ela disse-me, olha, eu vou-te registrar um nick e tu falas por aqui, e pronto, está a andar. E então ela me registrou-me com o nick de Dragon Moon, porque na altura era muito popular essas duas séries nipónicas, que era o Dragon Ball e a Sailor Moon. Portanto, e a minha irmã mais nova registrou aquele nick, foi ao acaso, e fez a junção do Dragon Ball com Sailor Moon. Portanto, ficou o Dragon Moon. Até foi uma escolha feliz, porque se eu gostava de luas e de facto eu gostava mais de ver a Sailor Moon do que o Dragon Ball, se a verdade seja dita, mas eram as séries que estavam na altura a serem muito transmitidas e muito populares. Então fiquei o Dragon Moon e fiquei registado como Dragon Moon. E então foi Dragon Moon para tudo quanto é sítio. E então cheguei a uma altura que eu disse assim, bem, vamos descobrir uma coisa, uma dúvida que me estava a despertar. A minha orientação sexual. Então eu cheguei a ver sítios da internet, sites porno, assumo, eu chego a assumir, eu vi sites pornográficos a tentar perceber se de facto era aquilo.
Até que chega um ponto que eu começo a entrar em salas de conversação gays. Comecei a conhecer pessoas e, de certa forma, fui descobrindo, tive as minhas primeiras experiências, mas a minha família sempre desconfiava totalmente da minha orientação sexual. Mas como também chegava um ponto de achar, isso não deve ser verdade, porque eu também vou à igreja, Ave Maria Pai Nosso Amém, não sei quantos mais, pronto, não acredito que seja gay. Não acreditavam, mas tinham sempre um pé atrás. Até que, pronto, eu começo a entrar nos sites gay, eu registro em sites gay, então falei com muita gente e de facto criei muitas amizades na altura, até que descobri que houve uma altura, fiz um encontro, encontrei-me com um rapaz, deu-me os primeiros beijos, e nós tivemos uma experiência sexual um bocado surreal, inclusivamente fomos ao cinema e tudo, mas pronto. Até que houve uma altura que conheci uma pessoa que fiquei muitas das vezes perdida de amores, um tempo mais tarde, até que a minha mãe pura e simplesmente ficava sempre desconfiada de mim, lá está, porque como mãe ficava sempre desconfiada com essas situações, até que houve uma pessoa que eu de facto morri de amores e perdi de amores. Tivemos um bom momento e inclusivamente passámos uma manhã e também uma boa tarde fantástica. Até que, pronto, comecei a deprimir-me, a chorar, porque cheguei à conclusão que de facto era isto. Até que eu cheguei à altura quando fiz quando já estava quase a atingir a maioridade, ainda faltava algum tempo, eu tive que assumir a minha orientação sexual perante a minha família, perante a minha mãe, pronto. Quando assumi, as minhas irmãs disseram que não era nada do que se desconfiava, porque já estavam a acreditar que de facto era verdade, que era de facto homossexual e não era hetero, porque vinham com uma situação passada que se lembram e que se recordam e que já desconfiavam que havia ali qualquer coisa que não estava a bater certo perante elas. E a minha mãe, eu pensava que iria acontecer das coisas mais horrendas, porque eu sabia dos casos, porque haviam durante essa fase das experiências e de conversar com muitos gays, contavam-me sempre histórias de foram expulsos de casa dos pais porque os pais não aceitavam, pronto, enfim, há um conjunto de situações. E a minha mãe pura e simplesmente disse-me que: filho, eu gosto de ti da maneira como tu és e vou continuar-te a apoiar e continuar sempre a ser meu filho. A partir do momento em que a minha mãe diz uma coisa destas, fiquei com a sensação de que a minha mãe aceitou. Teve um pouco a humildade de aceitar a minha orientação sexual, porque não era normal e além disso foi triste para ela saber que o único rapaz que ela tinha não seguiu o ciclo natural da vida, ter namoradas, andar aos beijinhos e ter umas relações sexuais com raparigas, não. Foi ter com rapazes, mas a minha mãe acabou por me aceitar, apesar dela também já tinha a sensação de que desconfiava, derivada a esse rapaz, esse colega dela de trabalho, e de facto foi aí que eu quebrei todo o meu
quebrei o tabu relativamente à minha orientação sexual perante a minha família e alguns amigos, inclusivamente ainda estava a estudar e estava na catequese ainda. E havia um colega meu, muito meu amigo, e que nós andávamos juntos, conversávamos juntos, punhamos muita conversa em dia, nós falávamos de tudo e falávamos muito mais nas ciências informáticas porque, de certa forma, fui um bocadinho influenciado por ele. Até que disse-lhe a ele, em casa dele, no quarto dele, e contei-lhe também. Disse-lhe mesmo que eu era, e eu ponderei muitas coisas, inclusivamente eu sabia que ele tinha isto parece um bocadinho contraditório, mas é verdade, ele tinha um comportamento por si só também um pouco homofóbico, mas ele comigo não tinha. Ele chegou-me, é assim, ele acabou por, de certa forma, não dizendo, não contextualizando, não citando as palavras dele, mas contextualizando, era a mesma coisa que ele me dissesse: eu sou homofóbico para todos os gays, mas para ti, Miguel, não consigo ser homofóbico, porque tu és uma pessoa que me respeitas, és uma pessoa que continuas a ser sociável, continuas a ter uma postura comigo normal, mas lá está, vou-te aceitar pelo que tu és, porque eu continuarei a gostar de ti como amigo, como colega, como tudo. Inclusivamente, houve uma situação que aconteceu na minha escola que lá está. Todas as situações na escola, até que cheguei a um ponto de saí e abandonei a escola, abandonei os estudos em 1999. Comecei a trabalhar, mas lá está, não metia em confusões, continuava a ser um senhor certinho. E continuei lá a fazer as minhas experiências e ao mesmo tempo ganhei mais amigos, inclusivamente há o meu melhor amigo, nós saímos os dois juntos e na altura tinha uma relação com um rapaz, depois a gente tentou fazer alguma coisa, mas depois afastámos um do outro. Entretanto a gente se reencontrou e começámos a conversar e tal, e começámos a sair os dois juntos. Pronto, saíamos os dois juntos e era sempre uma paródia. Tivemos uma grande relação, é que muitas das vezes a gente tínhamos diversões, a gente divertíamos sempre, todas as noites, saímos todas as noites, mas sempre com experiências, até que chega a conhecer o meu primeiro namorado. Foi sem dúvida bonito e soberbo ter o primeiro namorado, foi um amor à primeira vista, mesmo porque nunca pensei que o amor à primeira vista fosse da forma como foi. Acho que foi idílico e foi único. Depois começámos a namorar juntos e tal. Nós fazíamos mesmo uma vida de casal, em que saíamos à noite, jantávamos ou almoçávamos, trocávamos carícias, dávamos beijinhos em público, andávamos de mão dada em público, em plena cidade de Lisboa. Até que um dia veio-me desabafar que teve um affair com o ex-namorado dele. E eu fiquei um bocadinho constrangido com essa situação, sem dúvida, porque o meu ex-namorado não tinha um pouco a percepção do que é que estava a fazer, não teve a percepção, e ao não ter essa percepção, eu perdoei-lhe, achei que, pronto, fui tolerante com ele. E a tolerância foi de tal ordem que, passado um tempo, veio a passagem de ano, a entrada do milénio, e a entrada do milénio entrou-se muito mal. Acabei com o meu namorado, porque o ex-namorado dele também veio passar a passagem de ano connosco e tratou-me muito mal, enxovalhou-me por completo. Enxovalhou-me a ponto de me deitar completamente abaixo, deprimiu-me e deixou-me completamente de rastos.
e aconteceu uma coisa engraçada que foi, estávamos na discoteca e o que acontece é que eu agarro e saio pelo meu próprio pé. Vê-se mesmo que era um cenário de um filme romântico espetacular, em que sai a donzela, depois o seu cavaleiro vem atrás da sua princesa e o meu ex-namorado veio atrás de mim. Eu saí da discoteca e ele também veio atrás e apanhou-me e fomos para a casa dele. Tivemos a conversar os dois, sem discussões, porque não havia discussão para fazer, não havia essa discussão, não havia guerra de palavras, não estava para agredir. Simplesmente lhe disse a ele que foi um erro ele ter feito aquilo que fez. E ao mesmo tempo, o pior erro foi fazer uma passagem de ano entre ele e o ex-namorado dele. Cometeu um affair. Não fez muito sentido. E até que disse, vamos pôr um ponto final nesta relação, acho que não faz nenhum sentido. Nenhum sentido porque ainda gostas do teu ex-namorado. Tinha a aliança de comprometida, inclusivamente, e eu fiz uma coisa que é extremamente linda, que é, entretanto, o ex-namorado dele aparece e eu resolvo sair e vir-me embora, porque senão ia continuar a levar com muito mais agressão verbal do ex-namorado dele, e desci as escadas, mas depois o meu ex-namorado voltou outra vez a ir atrás de mim e eu agarrei e, como tinha a aliança de comprometido, tirei a aliança de comprometido e devolvi-lhe. E ele disse-me, meu Miguel, fica com a aliança. E eu digo, não. Pus-lhe a minha aliança de comprometido, que ele me deu, no dedo dele. Ele ficou chocado, entristecido, mas e eu fui descendo as escadas lentamente, tranquilamente, serenamente, em direção à minha casa, a apanhar um comboio no Rossio e ir para casa. Foi para mim das atitudes e dos atos mais bonitos que eu tenho feito. Completamente cenário de um filme romântico. Até que chego a casa, triste, numa espécie de sentimento de derrotado, porque eu pensava que iria nascer o amor e que iria ser feliz com essa pessoa e afinal não foi. Passado um ano depois de nos termos separado, reencontrámos-nos novamente, e ao reencontrarmos-nos novamente, ele desabafou comigo dizendo que, Miguel, foste a única pessoa que me fez coisas formidáveis e belíssimas e bonitas, e que nunca apareceu nenhum namorado como eu. Fui único, porque fiz gestos, atitudes que nem toda a gente sabe o fazer. E que disse que só foi pena não termos dado continuidade a esse amor, porque era um amor que estava a frutificar bastante, estava-se a consolidar. Pedi-me muitas das vezes desculpa, mas lá está, chegou-se ao fim. Eu disse, podemos ser bons amigos, sem dúvida, nunca se pôs isso em causa, e desde a partir daí nunca mais soube dele. Entretanto, mais tarde, eu sou vítima de expulsão de casa da minha avó, venho para a casa da minha mãe e eu tenho estado sempre com a minha mãe, mas depois continuei sempre à procura de trabalho, sempre fui trabalhando, ganhando algum dinheiro, saía à noite, enfim, mas a minha mãe já estava a começar a sentir um bocadinho de não estou a gostar muito da vida do meu filho, porque o meu filho não pode fazer isto. Só que a minha mãe não tinha a percepção ainda de que tinha já uma determinada idade, já tinha atingido a maioridade, portanto eu podia fazer o que bem entendesse. Eu estava com as pessoas quem eu queria e de quem eu gostava, e saía com quem eu quisesse. A minha mãe é que não se tinha percebido que ser-se gay é a mesma coisa que ser-se uma pessoa perfeitamente normal. Eu, em vez de andar com raparigas, ando com rapazes.
é completamente, não difere em nada. Agora, a minha mãe, pronto, custou muito a digerir, sempre chegou-me depois a uma altura que me tratou um bocado mal, até que chega a um ponto que fico no desemprego. A minha mãe já estava prestes a perder a casa dela, porque ela também entrou para o desemprego, e eu agarrei e tive que libertar-me, porque senão já estava-me a entrar num processo de colapso. E então abandonei a minha mãe. Abandonei no sentido de tive que abandonar o barco, que é para ela perceber que tinha que fazer alguma coisa por ela, porque não posso ser eu sempre a suportar as coisas. Porque eu, por muito que quisesse fazer alguma coisa, não podia, porque a minha mãe não deixava. Pronto. Não pode ser, eu tinha já atingido a maioridade, portanto eu tinha que arranjar dinheiro para poder pelo menos sustentar alguma coisa, mas nem isso sequer. Abandonei a minha mãe e eu não conseguia arranjar trabalho, não tinha sucesso, era um bocado frustrado, sentia-me mal, cheguei-me muitas das vezes a afastar dos meus amigos, de todos. Depois, inclusivamente, depois entrei para a política, mas ficou assim, tudo em águas de bacalhau, mas depois abandonei a casa da minha mãe. Fui para a casa de amigos meus, até que eu sou convidado por um partido político, pelo PSD. Neste caso, eu nunca fui pessoa para andar na JST, então houve uma companheira minha que disse: nós gostaríamos de conhecer as pessoas, olha, tu és uma boa pessoa para seres presidente de mesa de secção. Eu aceitei o convite por causa da política, e eu que gosto de política e que achei que, pronto, olha, vamos fazer aqui qualquer coisa na política, pode ser que até eu consiga crescer e evoluir-me e se calhar até defender algumas causas nobres e algumas causas sociais e etc. Causas do país, porque acho que eu já estava na altura de que já fiz o meu contributo em termos pessoais, em termos profissionais, agora veio o contributo institucional, em que tinha que passar para uma fase de que vou agora ajudar os outros, está na altura de ajudar os outros, está na altura de tentar defender os outros. Então, no PSD fui militante e eu tentei ser um militante ativo, até que, pronto, ocupei sem dúvida funções em que há luz da minha cidade, fui o último presidente de mesa de secção. Mas essa minha companheira de partido, na altura era presidente da secção do partido, já tinha desconfiado que eu era homossexual. Até que acabou por dizer: sim, sou homossexual, sim senhora. E ela disse: meu Miguel, tu não tens jeito para andares com mulheres. A pessoa que tem que estar ao teu lado é um homem, não é uma mulher. E ela, de certa forma, acabou por acertar na mousse. E pronto, dei-me bem com ela até ao final do mandato e depois desentendi-me com ela porque de facto dizia assim: então eu que estou a querer tentar crescer politicamente, mandas-me para trás. Nem tenho a mínima percepção do que estava a fazer. E ainda para mais com a visibilidade pública que estava a consolidar, porque eu comecei a trabalhar. Na visibilidade pública. Falar para a televisão, falar para os jornais, pronto. Vamos lá ver que eu já estava a ser criada uma imagem. Uma imagem para a sociedade. Até que recebo uma triste notícia. Venho a receber a notícia do falecimento da minha mãe. Minha mãe faleceu-me com um AVC fulminante. Foi o dia mais duro, foi um murro no estômago que eu tive. E nessa altura tinha arranjado um novo namorado. E precisamente no dia em que a minha mãe faleceu, tentei ligar-me para o meu namorado e ele nem sequer deu-me resposta. Já estava na iniciativa de abandonar o país, porque achava que em Portugal não havia condições para trabalhar, nem nada disso. Foi-me totalmente abaixo. Morreu a minha mãe. Partiu um dos meus
alicerces da minha vida, porque a minha mãe era um alicerce para mim, apesar de todos os defeitos que ela tinha. É a minha mãe, e amor de mãe é incondicional. Foi doloroso para mim, custou-me muito. A morte da minha mãe me deixa ainda, e ainda hoje continuo sempre a sentir a falta dela. Ela até estava a achar muita piada eu ter entrado na política e ter tanta visibilidade na política. Inclusivamente me chegou a pedir ajuda. E tentei-lhe encaminhar, mas já foi tudo tarde demais, porque com os conhecimentos que estava a começar a ganhar e adquirir, poderia encaminhar, mas não foi possível porque veio o AVC e lhe fez matar-lhe a vida dela. Entretanto, regresso novamente para a casa da minha avó, completamente perdido, porque eu estava completamente perdido de consciência do que é que andava a fazer, do que é que se estava a passar, até que chega a um ponto que continuo sempre na política, dedicar-me à causa pública, inclusivamente, mas sempre afastado do mundo gay. Não saía à noite, não fazia literalmente nada, porque também estava desempregado e nunca mais saía da cepa torta. Até que chega um ponto, eu resolvo tirar um curso e terminar o ensino secundário. E decidi, meti-me na cabeça que tinha que mesmo fazer isso, porque achava que já estava na altura, porque senão isto iria piorar ainda cada vez mais. Até que resulta, eu vou mesmo tirar um curso, tirei o curso de programação, e havia coisas assim muito engraçadas. Tirei o curso de programação e os meus colegas, havia colegas meus que já estavam-se a desconfiar também da minha orientação sexual, mas que eu sempre fui discreto, portanto, quis sempre levar a vida com muita discrição. Mas o ativismo político estava. Entretanto, saio do PSD, muitos diziam, ei Miguel, isso foi um erro, tu fizeste, não devias ter feito isso, não sei quantos mais, eu disse, eu só fiz isto porque eu fiz porque a minha consciência dizia que o partido não se estava a rever ideologicamente para aquilo que eu defendo. Inclusivamente até defendia e depois acabei por defender, sem dúvida, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque eu sempre concordei e inclusivamente dei muitas intervenções públicas dizendo que o nosso Código Civil não estava em consonância com a Constituição da República Portuguesa, inclusivamente invoquei as razões, com anos de datas específicas de entrada em vigor da própria legislação e da Constituição, e eu sempre fui uma pessoa que sempre tive uma atitude de igualitária para qualquer pessoa. Nunca tratei das pessoas de forma indiferente. E eu sempre disse que acho que as pessoas merecem ser felizes e acho que o casamento entre pessoas do mesmo sexo faria-se todo o sentido. Mesmo contra o meu partido, na altura. Entretanto, saio do PSD, disse mesmo, não me revia com certas e determinadas posições e com certas e determinadas situações que eu verifiquei que foram completamente injustas e, além disso, com expulsões de militantes, muitos deles muito meus amigos, que são meus amigos e que não era justo aquilo que fizeram. Saí do partido, afastei-me um pouco da política para me dedicar, neste caso, ao curso, porque tinha dois objetivos concretos: terminar o meu 12º ano, que não tinha concluído, e ao mesmo tempo ficar com uma componente específica que estava a gostar muito e que por acaso estava-me a dedicar, que era a programação. E assim foi. Concluí o meu curso, tudo com distinção, não posso me queixar, e o meu curso termina, tinha acabado o estágio e eu nunca mais me esqueço desta data. 9 de abril de 2015. Foi um dia para mim muito especial. E demasiado especial. E é uma data que vai ficar icónica para todo o sempre. Antes desse dia, eu cheguei a ver vídeos no YouTube sobre uma telenovela que teve muito sucesso em Portugal,
O Beijo do Escorpião. Só vi as cenas em que só falava-se da abordagem de um casal gay num enredo de uma telenovela. Eu achei piada. Eu achei muita piada essa situação. E evidentemente que não é só achar piada à situação, mas também achei piada também quem foram os personagens, quem foram os atores que fizeram esse papel. Eu achei, fiz uma análise de tudo, inclusivamente a análise dos atores, dos papéis deles, e a postura que eles tiveram, e além disso depois cheguei a tentar ver os trabalhos todos e cheguei à conclusão que o Pedro Carvalho, o Duarte Marques e o Duarte Gomes, fizeram dois papéis, o papel de casal gay, para mim formidável. Eu achei tudo aquilo tão lindo, tão perfeito, e como a telenovela teve sucesso junto da sociedade portuguesa, que o meu íntimo de ser diz que está na altura de fazer uma grande revelação, já que tinha uma enorme visibilidade, redes sociais, falar para a rádio pública, era quase todos os dias que falava para a rádio pública, a dar a minha opinião e a expressar o meu pensamento sobre sobre as questões de política, sociedade, economia, até que chego ao dia 9 de Abril, eu nunca mais me esqueço desse dia, 9 de Abril de 2015, em que a 9 de Abril de 2015 teve dois significados. Primeiro porque foi a data de aniversário de uma pessoa, e essa pessoa precisamente é a pessoa que me criou as dúvidas sobre a minha orientação sexual, o dito colega da minha mãe, o dito rapaz de quem me pôs todas as dúvidas. Eu tinha um Facebook muito ativo e havia muitas pessoas que queriam chegar à fala comigo, porque achavam que todas as ideias que eu lançava são boas, são interessantes e que correspondiam ao pensamento das pessoas. E as pessoas sentiam que havia ali, olhavam para mim com um misto de esperança. Até que eu faço isto. Eram 9h30 da manhã, mando uma mensagem escrita a esse rapaz, dizendo que, desejando-lhe um feliz aniversário, completamente sereno, uma simples mensagem, meramente humilde, e 2 horas mais tarde venho a publicar uma publicação no Facebook a dizer: eu, Miguel Couto, assumo. Em que fui ali explicando, tentando entender às pessoas que que aquilo que eu iria fazer tinha duas razões. Porque eu estava quase a perder tudo. Já estava com a sensação de que iria perder tudo o que eu já tinha conquistado pessoalmente. Desde algum bem-estar, pelo menos um teto, tinha conseguido conquistar um curso, e que já tinha alguma visibilidade pública, a verdade seja dita, mas estava a sentir a perder tudo. E a única coisa que não me perdia era a dignidade. E acho que para matar tudo isto, eu achei que vou assumir a minha orientação sexual publicamente, a todas as pessoas, sem qualquer tipo de pudor, porque quem não deve não, eu sou daquele tipo de pessoas que é quem não deve não teme. Não tinha nada a temer, não tenho medo de ninguém, e eu pensei em todos os cenários hipotéticos do que é que podia acontecer, e chego a um ponto que escrevo aquele artigo 2 horas mais tarde de ter enviado a SMS, a mensagem escrita, ao rapaz a desejar-lhe um feliz aniversário. Eu não sei se ele chegou a ler, mas também tinha nos da minha rede de amizades no Facebook, os próprios pais.
Eu não sei se eles chegaram a ler, se não leram, o que é que eles pensam sobre o assunto, se já desconfiavam, se não sabiam. Eu já pensava de todos os cenários hipotéticos, mas o mínimo que mais me poderia suscitar algum embaraço da minha parte e embaraço sobre a outra pessoa. Enfim, eu achei que poderia acontecer alguma situação. Eu pensei que se calhar vai-me telefonar e vai-me pedir explicações sobre aquilo que eu escrevi, ou se calhar ele vai ali dizer publicamente que é de mim estás-me a falar, ou até mesmo do género encontrar-se comigo no género de eu precisava ter uma conversa contigo, pessoalmente. Mas não aconteceu nada, e espero que eu continue sempre, porque uma das coisas que eu escrevi e eu tenho sempre apelado eu apelei sempre que não iria revelar quem era a pessoa, porque eu tenho os meus princípios, e um dos meus princípios era, eu vou mantê-lo no anonimato, porque acho que tem uma família constituída, não vou agora estar aqui a estragar-lhe a vida dele, por causa de uma situação passada, que já vão 16 anos, na altura, 2015, há 16 anos aconteceu. E então eu assumi e disse, meus amigos, eu sou gay, eu sou homossexual, a partir de agora, comentários homofóbicos eu não vou deixar permitir. Vou defender, sem dúvida, as causas dos homossexuais, porque há coisas que têm que ser repostas, a verdade, e têm que ser respeitadas, porque acho que os homossexuais têm de ser respeitados. E, sem dúvida, a sociedade portuguesa respeita os homossexuais. Agora, por vezes, e é isso que muitas das vezes entra um bocado em clivagem dentro da comunidade LGBT, é que ainda há muito foco de atrito entre os mesmos pais. Porque, é engraçado que há coisa diz, eu estava a falar isso com um amigo meu, está-se a criar guetos sobre guetos. Enfim, depois de ter publicado, eu recebi todo o tipo de reações. Todo o tipo. Se me perguntarem, as reações eram negativas? Não, não eram negativas, eram extremamente positivas. Eu próprio fiquei parvo. Eu próprio quase que me faltava lavar-me em lágrimas, porque as reações foram tão bonitas, foram tão incríveis, que eu próprio estou ainda satisfeito com elas. E eu pessoalmente sinto-me muito feliz, e mais feliz ainda porque essas mesmas pessoas dizem: Miguel, eu vou continuar a gostar de ti como tu és. Podes ser homossexual, mas, meu querido, tu és a pessoa de quem eu gosto e de quem eu admiro, porque tu tens tido muita coragem para muita coisa, e agora o que estás a fazer ainda é de maior coragem. E de facto toda a gente me congratulou, de todo o tipo de pessoas, da política, de tudo. Eu acho que tudo sentiu-se que ex-colegas meus de trabalho, de empresas onde eu já tenho trabalhado, toda a gente se congregou e se quase que deu... figurativamente, eu acho que quase que me puseram em ombros e me carregaram em ombros. Eu não precisava de ser carregado em ombros, verdade seja dita, mas senti um bocadinho isso por parte de todas as pessoas que estavam à minha volta. Carregaram-me em ombros porque não olharam para mim por ser homossexual, mas olharam para mim por ser a pessoa que eu sou, a personalidade que eu sou. E é isso que fez com que as pessoas me souberam respeitar. Inclusivamente, nos comentários, nas reações, aparece aquele meu ex-colega de infância, que ele disse que chegou a um ponto que disse que iria me respeitar, que já sabia da minha orientação sexual, simplesmente tinha uma coisa muito importante que não me afastava de mim. É que eu sabia respeitar os heterossexuais.
Eu, pessoalmente, sempre respeitei todas as pessoas, sejam elas gordas, magras, feias, bonitas, ricas, pobres. Eu sempre respeitei todo o tipo de pessoas. Todo. Até que, subitamente, isto foi em abril, em maio, subitamente acontece-me uma situação na minha vida que quase que ia-me tentando suicidar. Quase. Não teve a ver com a questão da minha orientação sexual, não teve a ver com a questão da minha visibilidade, nem de me tentarem asfixiar, tudo bem de coisas positivas relativamente à minha orientação sexual. De facto, pronto, não foi de nada disso, foi porque de facto eu estava já estava a sentir já dificuldades financeiras porque já não estava a conseguir colmatar a minha vida. Entretanto, acabo por a minha avó expulsar-me de casa, contrariada, porque sinto que a minha avó me expulsou de casa contrariada, mas eu já estava quase para me tentar suicidar, mas houve 2 amigos meus que me ajudaram e eles, ligados à política, tenho mesmo de dizer, eles foram muito importantes, porque viram todo o percurso e souberam um pouco mais sobre mim, se calhar de certas coisas que nunca veio ao lume. E de facto ajudaram-me logo no primeiro momento toda essa situação e eu de facto sinto-me feliz e eu vou parar a uma instituição de solidariedade social em que eu apanho de tudo, desde refugiados, a imigrantes ilegais, a pessoas com cadastro criminal, enfim, todo o tipo de pessoas vulneráveis. A palavra certa, eram todas vulneráveis pela sociedade. Esses meus amigos eram os únicos que sabiam, eles os dois, mais um outro amigo meu, eles sabiam a minha situação. A minha família não sabia literalmente nada. Ninguém, nem as pessoas de quem eu convivia muito socialmente, não sabiam muito sobre mim. Se calhar com este vídeo estão agora a perceber o que é que se passou por um período de tempo. Foram cerca de 7 meses. Foram 7 meses em que ninguém soube nada sobre mim. Consegui ultrapassar, estive esses 7 meses na instituição, como, dito isto entre aspas, sem abrigo, em que eu perdi tudo. Quer dizer, não perdi tudo. Não perdi a minha dignidade. A minha orientação sexual foi bastante bem aceita. Tudo foi permitido. E ao fim de 7 meses, consegui arranjar trabalho, estou a trabalhar, em pleno, não vou comentar sobre o meu trabalho, eu sei que eu estou muito bem integrado no local de trabalho, as pessoas no meu trabalho aceitam, inclusivamente já havia assim, já a minha própria chefe se sentia um bocado de desconfiança sobre a minha orientação sexual. Há uma colega minha de quem eu dou muito bem, já se tinha percebido da minha orientação sexual, enfim, eu continuo a ser o mesmo de sempre. Entretanto, eu voltei outra vez à política, desta vez vou continuando a defender causas nobres e hoje sou uma pessoa, não digo 100% feliz, porque eu tenho aquela ideia de que as pessoas não são 100% felizes, são maioritariamente felizes. E quando eu digo que sou bastante feliz porque tenho casa, tenho trabalho, tenho os meus problemas pessoais resolvidos, portanto, os meus fantasmas do passado foram ultrapassados. Toda aquela situação passada, de situações que eu vivi no passado,
por ser homossexual ou até mesmo por algum comportamento pessoal meu, e sobretudo de situações pessoais, sobretudo da minha família, foram todas mortas a partir do momento em que fui parar para a instituição e ainda melhor ainda, a partir do momento em que eu assinei contrato de trabalho na empresa onde estou a trabalhar, no local onde eu trabalho, e pronto, inclusivamente faço uma vida perfeitamente normal. Neste momento continuo solteiro. Se calhar há pessoas que vão dizer assim: bem, o Miguel agora já tem tudo, portanto agora já tem de casa, se calhar já tem um namorado. Não, continuo solteiríssimo até o dia de ser encontrado. Até que, pronto, eu continuo a estar em contacto com as pessoas, renovei os meus contactos. Houve contactos que ainda não houve essa possibilidade, mas eu pessoalmente desejo ardentemente que todas aquelas de quem eu me afastei, de um jeito ou outro, que se reaproximem. Eu acho que é uma mensagem que eu deixo a muitas pessoas que se afastaram de mim, ou eu me afastei delas porque achei que havia problemas pessoais e que se calhar houve coisas que se calhar não pude lhes dizer e lhes transmitir pessoalmente o que é que se estava a passar, porque também gostei de... Eu tive que manter alguma reserva sobre a minha pessoa, e se calhar agora com este vídeo espero eu que tenham um pouco de compreensão e de entenderem por que razão é que eu tive que ter esta postura para com elas. E eu agora também recentemente vou-me cruzando com muitas pessoas, algumas até me pedem ajuda, e é engraçado porque é uma das coisas que eu mantenho a minha postura, que é ajudar os outros. E eu queria deixar para este projeto, e eu agradeço ao projeto Tudo Vai Melhorar, por me permitir desabafar esta situação e ao mesmo tempo acharam por bem eu fazer este vídeo. Eu queria transmitir aqui algumas mensagens a muitas pessoas, a muitas mesmo, porque tudo vai melhorar, ou até já está a melhorar, porque eu considero que em Portugal está a melhorar. Houve muitas coisas que melhoraram. As questões do preconceito estão a reduzir-se cada vez mais. Ainda há uns pequenos focos de homofobia, isso é um facto, mas sinto que a própria sociedade portuguesa, e eu sou das poucas pessoas que apercebo-me, a sociedade portuguesa já está a ser um bocadinho mais permissiva quanto às questões de orientação sexual. Já não se vê algumas situações nos próprios locais de trabalho, porque eu, se fosse assim, então já estava a ser alvo de chacota no meu trabalho, não está a acontecer, ainda bem. Nos meus amigos não sinto essa chacota, a partir do momento em que eu assumi a minha orientação sexual através do Facebook. Eu não sinto o afastamento das pessoas, eu sinto as pessoas aproximarem-se cada vez mais, o que me deixa completamente feliz e contente, não é? Mas queria deixar aqui alguns conselhos para muitas pessoas. Aos que são jovens, que ainda são menores de 18 anos, eu deixo um conselho. Tentem se rever e tentem se identificar, questionem a vocês mesmos, tal e qual como eu me questionei. Eu questionei a minha orientação sexual e eu acho que vocês também devem questionar a vossa orientação sexual. Não tentem ser aquilo que realmente vocês não são. Tentem ser genuínos. Tentem ser genuínos às pessoas que estão à vossa volta, aos vossos colegas de escola, aos vossos familiares, aos vossos amigos. Sejam vocês mesmos. Tentem demonstrar a quem está à tua volta que de facto tu és aquilo que tu és e que só porque gostas de pessoas do mesmo sexo não podes ser tratado de forma diferente. Aos pais desses jovens menores de 18 anos, por causa da responsabilidade parental, deixo também o conselho de não obstruam a sua identidade.
eles estão num processo de formação da sua identidade, em quererem-se assumir aquilo que realmente são. Se eles tiverem que ser homossexuais, encarem a situação com naturalidade. Com naturalidade, porque ser-se homossexual não é ser diferente de vocês. Pensem que se o seu filho ou a sua filha que queira ser gay, lésbica, transexual, não é diferente de vocês. É possível hoje em dia, nos tempos que correm, estamos em século XXI, não estamos no século XIX, estamos no século XXI. Em pleno século XXI, tudo é possível. É possível casar-se, é possível ter filhos, é possível tudo. Tentem acolher-nos. Quero também passar uma mensagem aos homossexuais que, como eu, deixo também um apelo. Não se embandeirem em arco, não tentem impor à sociedade mais do que aquilo que a gente já se impõe. Tentem passar uma mensagem positiva e, acima de tudo, tentem assumir aquilo que são. Mas também deixo um conselho. Não criem tantos atritos com os vossos pares. E quando digo os vossos pares, é que nós andamos todos na mesma barricada e o que eu vejo é que se cria muitos guetos, muitos grupinhos de grupinhos. A comunidade LGBT tem que ser mais unida, mais coesa e menos gueto. Menos gueto de gueto. Por isso também deixo esse mesmo apelo. Unamos todos. Podemos ter as nossas diferenças. Podemos ser diferentes porque gostamos de clubes diferentes, porque gostamos de pessoas diferentes. Opa, esqueçam isso. Unem-se porque não está só a vossa felicidade, mas está a felicidade de todos. A minha, a tua, a do teu irmão, a do teu amigo, de qualquer um de nós. A felicidade está aí. É sabemos lidar com os outros da mesma maneira como eles lidam connosco. Agora, só porque somos diferentes, temos que respeitar essas diferenças. Agora, não há razão nenhuma virarmos costas para essas diferenças. E quero também deixar um apelo à sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa evoluiu bastante. Quero que se continue a evoluir. Quero que nos respeitemos tal e qual como nós respeitamos a vocês. Sigam as pisadas desse meu amigo que disse: Miguel, eu te respeito por seres homossexual, porque tu também me respeitas-me por eu ser heterossexual. E é isso que eu quero deixar. Nós não temos nenhuma doença. Nós não somos diferentes. Somos tão iguais a vocês. Simplesmente, só nós pretendemos é que nos deixam de fazer livremente e escolher livremente com quem gostamos, com quem convivemos, com quem queremos viver. Agradecemos a muitos deputados e aos legisladores e a uma parte da sociedade em nos deixarem permitir com que nós possamos casar naturalmente, tal e qual como um casal homem-mulher, que nos deixem pelo menos adotar as crianças, porque cada vez mais, porque já se está a provar que afinal o amor das crianças já não está desta forma. Se nós, homossexuais, temos condições para adotar crianças, deixem-nos adotar. Deixem-nos dar amor às nossas hiputativas, digamos assim, nossos filhos. Podemos não poder reproduzir, mas eu ainda sou mais otimista, porque eu sei, e porque a ciência evoluiu bastante, ainda acredito que ainda vai ser possível os homens engravidarem, mas isto é um sonho para mim, mas nós não sabemos, a ciência pode responder a isso, mas seria bonito ver e sentir aquilo que a mulher sente, que é gerar uma criança, não no nosso ventre, mas não sei, olha,
eu já espero por tudo, já vejo que tudo é possível e eu sou feliz e ainda bem que estou no século XXI, porque cada vez mais o século XXI é o século em que as mentes se abriram, alargarmos os horizontes e vamos muito mais além da maneira como estamos a fazer. E também quero deixar um apelo a todos que estejam à minha volta. Não me tratem de forma indiferente. Eu não quero ser tratado de forma diferente. E sou tão igual a vocês e espero que me saibam respeitar, ou quem sabe, porque eu sei que isto vai ser visto por tantas pessoas e muitas delas que me conhecem, ou até mesmo aquelas que não me conhecem, deixem-me ser feliz. Mas deixem-me ser feliz, não vou pedir ser feliz à minha maneira, mas ser feliz da maneira como nós gostamos. Vivemos normalmente, com simplicidade. Tentar dizer aos outros que eu gosto daquela pessoa, eu sou homossexual, gosto daquela pessoa e é daquela pessoa que eu quero viver até ao fim da minha vida. E eu faço mesmo esse apelo. Me façam feliz, porque certamente também serão felizes comigo, e espero bem que as próximas lutas da causa LGBT sejam ainda bem maiores e bem mais promissoras. Pelo que eu acredito e tenho a certeza, tudo já está a melhorar.